Olá, meus irmãos, graça e paz, excelente dia, uma semana também muito poderosa na presença do Senhor. Depois aí de um tempo, né, sem gravar devocional, né, nas correrias, a Rebeca teve que benção, né? Eu sei também que através da vida dela, com certeza, cada irmão foi tremendamente abençoado, como já tem sido, né, nos dia a dia. Mas que bom. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 7 de Josué. No capítulo 7 vai nos trazer algumas questões, alguns pensamentos que a gente precisa parar para avaliar, né? Com muito cuidado, com muito zelo. Na seguinte questão: já teve algo que você foi fazer e projetou para fazer de uma forma que você falou, não, isso é simples, eu vou ali, vou resolver isso bem rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta, então, ou vou sair de um lugar e vou chegar, né, em casa, como no fato, né, que os irmãos estão sabendo, aconteceu comigo. Vou sair do acampamento, daqui 1h30, 2 horas no máximo, já estou em casa, quero tomar um banho e descansar. Não foi o que aconteceu. No meio do caminho a gente teve um imprevisto. Isso acontece na nossa vida no dia a dia. E a gente sempre, a questão que vem perguntar é qual é o motivo. No texto de hoje nós vamos ver isso. Eu quero ler alguns versículos a partir, né, hoje o nosso capítulo 7, quero ler do versículo 10 até o versículo 15, que diz assim: O Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhe, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não o retirarem. Apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Até então Israel já tinha enfrentado algumas guerras maiores, e agora ele vai até então para uma guerra menor, que de pouca expressão, como o texto, né, lendo todo o texto vai dizer, Ai era uma cidade bem pequena, e eles até falaram, não precisa nem ir todos, né, cidade pequena, vamos resolver logo. E a gente sabe que morre 36 soldados de Israel, daí a pouco eles saem fugidos, né, correndo de lá, com medo de tudo que estava acontecendo. E quando Josué vê tudo aquilo, ele meio que entra em pânico, meu Deus, o que está acontecendo com tudo isso? E aí a gente começa a entender algumas situações, algumas questões que, quando esse tipo de imprevisto acontece, a nossa primeira situação não é desespero, não é entrar em pânico, mas é buscar o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Por que essa situação? Ou para que essa situação? Alguns dizem, não pergunta por quê, para quê? Acho que não vem a questão. Eu acho que da forma que nós, se formos buscar ao Senhor, a forma que der para buscar, porque às vezes sim, a gente quer saber o porquê, às vezes o para quê resolve, mas na maioria das vezes eu não tenho dificuldade em entender que Deus não tem problema com os nossos porquês. Acho que, de repente, muitas pessoas podem ter dificuldade com os nossos porquês, mas eu não vejo que Deus tenha dificuldade. Então, Josué vai ao Senhor, consulta ao Senhor, busca ao Senhor, pedindo ao Senhor uma direção. Que diz o versículo 3, né? Então Josué com as autoridades de Israel rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Então vê que a primeira questão que ele vai, diante de todas aquelas questões, é orar ao Senhor, é buscar ao Senhor. E a misericórdia do Senhor é tão grande que Deus responde. Precisamos entender que até mesmo no meio das nossas crises, das nossas dificuldades, sendo ela por que quer que possa ser, Deus fala conosco, o Senhor nos responde. E olha a resposta que o Senhor Deus: levante-se, levante-se, porque você está aí prostrado. Deus manda Josué levantar, porque havia um problema, e Deus não passa a mão no problema. O que Deus diz, apresenta o problema, fala, existe coisa no meio de vocês que foram consagradas à destruição, porque antes deles atacar antes deles atacarem Jericó, Deus havia falado isso com eles, para que eles pudessem, tudo aquilo que eles que fosse
Tudo seria destruído. Tudo aquilo que eles pegassem ali seria destruído. Não era para... Era normal quando eles iam para a guerra, pegar os despojos, era dividido entre as pessoas, vamos ver. Mas nesse momento, Deus queria, vamos dizer assim, ver a obediência de Israel. E manda eles queimarem tudo, e eles não fazem. Acã, como nós vemos, Acã pega a prata ali, uma capa babilônica, e Deus diz, olha, aquilo que eu ordenei para ser queimado, consagrado à destruição, aí então precisa ser queimado, precisa ser destruído. E aí vem todo esse processo. Então Deus diz, olha, há um erro e esse erro precisa ser solucionado. Se não for solucionado, eu não estarei mais no meio de vocês. Eu não estarei com vocês. Versículo 13 diz, santifique-se ao Senhor, porque amanhã eu vou vir. E Deus vai, então, Deus começa então, diante de toda aquela questão, falar com Josué. O que Josué precisaria fazer, diz, olha, aquilo que será o que será descoberto e com quem foi descoberto, todos serão queimados. Todos precisam, então, não dá para negociar, não dá para consagrar ao Senhor aquilo que Deus consagrou à destruição, não dá para dedicar ao Senhor aquilo que Deus já disse que não é para Ele. Então, por isso que é sempre importante estarmos com o Senhor. Então, sabemos que Deus, em todo o processo, Acã se levanta, tudo é descoberto e todos eles são queimados. A família de Acã é queimada. E aí, para a gente pensar, pensa se você fosse um parente de Acã, como que você ficaria diante de ver toda uma família sendo destruída? Seria algo difícil, mas pensa também se você fosse um parente daqueles 36 homens que foram mortos por causa do pecado de Acã. Como ficaria? Percebe que Deus não negocia com o pecado, Deus não negocia com as situações. Não podemos pegar que tudo que nós estamos passando, as dificuldades, eu bati o carro, será que eu estou em pecado? Ou você está passando por um problema financeiro, não sou de pecado? Não podemos tratar isso, mas independente da situação, o que precisamos fazer é orar ao Senhor, pedindo a Deus para que Ele possa trazer o seu direcionamento. Que se for pecado, possamos consertar. Se for provação, que possamos suportar. Se for realmente uma questão espiritual, que Deus nos dê força para resistir. Mas em tudo, no final, o nome dele possa ser glorificado. Acã foi queimado junto com toda a família para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje Deus não nos trata mais dessa forma. Hoje a graça de Deus está sobre nós. Nós temos a possibilidade de realmente confessar o nosso pecado. João vai dizer isso, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembre que temos um justo advogado. Então que possamos pensar nisso, independente da situação que tenha acontecido, das divergências, dos contratempos, não se desespere, busque o Senhor. Às vezes sim, o nosso coração fica triste, às vezes choramos, mas mesmo em meio ao choro, mesmo em meio ao desespero, possamos buscar o Senhor e receber a direção dele. Deus abençoe, fique com Deus.